Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, eu sou o Ricardo Lopes, hoje é o Goitacast número 74, ao meu lado ele, que quase todo mundo odeia, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje a bancada florida, Dia Internacional da Mulher, com elas, Josiane Morumbi e Enilce Nunes. Pode falar. Fica à vontade. Ah, sim. Olha, eu me sinto em casa aqui na Rádio Aurora, tá? Eu brinco que a gente, né, tem essa parceria de bastante anos aí. E é sempre uma oportunidade muito única, né, da gente vir até aqui, fazer uma prestação de contas, né, da nossa gestão. Tô tendo a experiência agora, quase que eu falei mandato, tendo a experiência de estar no executivo, né? Estive no legislativo durante 4 anos e são 2 experiências totalmente diferentes, mas nenhuma mais importante do que a outra, todas 2 praticamente com a mesma bandeira, que é os direitos das mulheres. Me apaixonei por essa área, não só porque sou mulher, mas por entender essa grandiosidade, né, de nós mulheres, entender que a gente precisa, né, ser voz para tantas outras, né, que não têm a oportunidade que a gente tem de estarmos no lugar de fala. Então, assim, venho aqui deixar um grande abraço para todas as mulheres empoderadíssimas, mulheres maravilha. A gente realmente tem esse dom de querer fazer tudo com muita perfeição. Isso, às vezes, nos cansa. Tô aqui com a voz meio cansada. Mas foi assim que acho que Deus nos fez, né? Com essa sensibilidade à flor da pele o tempo todo. E com essa facilidade, né, da gente ser povo, né? Em todos os lugares a gente deixar um pouquinho da nossa marca. E é importante, né, nesse Dia Internacional, Ricardo, da Mulher, a gente deixar uma reflexão muito grande, né? Hoje, no nosso município, a gente, nesses últimos 7 dias, vamos botar, né, a gente vivenciou assim um luto foi um luto coletivo, né? É claro que a gente já teve outros crimes, é até complicado você falar qual crime que é mais bárbaro que o outro, porque você envolve a família, você envolve, né, sentimentos que não dá para você medir, mas esses 2 crimes foram muito bárbaros, né, que é onde a gente teve 2 mortes de 2 mulheres e um filho, né, de 8 meses. Logo depois, ontem, a doutora Ana Paula, né, conseguiu desvendar um caso não muito distante daquele que a gente ouve todos os dias quase no CEAM de violência sexual contra meninas. Então, assim, foi um mix de emoção. Mas fica aqui uma reflexão, a gente como sociedade civil, a gente, né, como mulher, nos nossos ambientes. Eu acho que você é da área de educação, né? Uhum. Qual é o nosso papel para a gente poder ajudar esse enfrentamento contra a violência das mulheres e meninas, né? Então, assim, deixa-se essa reflexão. O que vocês, como homens, podem contribuir nesse enfrentamento? Então, assim, me deixou muito a palavra prevenção, tá me tocando muito forte. Eu falei muito sobre isso ontem e hoje nas entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer, porque você hoje dentro de Campos, eu falo com propriedade, porque eu tenho andado aí em vários municípios, que a gente montamos um fórum intermunicipal de gestoras da área da pasta da mulher, e eu tenho convicção que Campos é um município muito avançado na rede de enfrentamento contra a violência. A gente sai à frente por conta de ter uma subsecretaria, por conta de ter o CEAM, por conta de ter desde 2001, depois eu posso explicar quais são esses equipamentos, desde 2001 a Casa da Mulher Benta Pereira, que acolhe a mulher que é vítima de violência e que tem risco iminente de morte. Só temos 3 casas-abrigo como essa no estado do Rio todo, 92 municípios. Já chegamos a acolher
mulheres de todos os municípios do Rio e até do Espírito Santo e Minas, porque essas casas são raras e são essenciais. Quando a mulher tem risco iminente de morte e que ela não pode de forma alguma continuar aonde ela mora, porque ela pode perder sua vida, colocar em risco a vida dos seus filhos, ela não tem uma rede de apoio como família e tudo, aí a gente tem essa Casa da Mulher Benta Pereira. Então, assim, eu falo que para enfrentar a violência após ela ter sido instalada, a gente tem muito equipamento. Como a gente tem os CREAS, como a gente tem feito um trabalho de capacitação das profissionais, assistentes sociais e psicólogos dos nossos hospitais todos, o BS. Então, a gente está começando a fazer esse trabalho de rede, mas após essa violência já ter acontecido. E o que a gente tem feito para a prevenção? Aí eu falo, a gente tem feito um trabalho bacana com os jovens, com os adolescentes, nas escolas, falando desde pequenininho. É claro que cada um a gente vai ter um vocabulário diferente, desde o ensino fundamental 1 e 2 até o médio, que aí a gente pega mais escolas estaduais, escolas privadas. O EJA, a gente está chegando às mulheres no EJA também. Então, a gente tem trabalhado sobre em relação a esse tema, mas focando na questão da gente colocar nesses jovens nossa grande esperança de um futuro com menos machismo, com menos enraizado, estruturado, esse patriarcal, essa forma, né, do conviver de forma violenta, aonde ninguém respeita ninguém. Enfim, todos os ambientes, não é só homem e mulher. Eu vi hoje que um dos torcedores lá, não sei se é do Vasco ou do Flamengo, veio a óbito depois de um conflito por conta de torcida. Então, assim, aonde é que está o valor do ser humano? Será que a gente vai ter cadeia suficiente para poder prender todos esses agressores? Ou a gente tem que transformar a cabeça dessas pessoas para entender um término de relacionamento, entender que não vale a pena você ficar num relacionamento abusivo onde nenhum dos dois é feliz. Então, o que você passa para os seus filhos? Eu tenho 2 filhas adolescentes, jovens já, né? 19 e 21 anos. Então, eu estou preparando. Uma já até estuda fora do país. Então, eu estou preparando. Hoje, Tamires consegue viver bem e tem, né, essa defesa pessoal de entender os ambientes, enfim. Então, qual que é o papel nosso como mulher, como esposa, como pai, mãe, enfim, como tio, aonde a gente está tendo oportunidade para a gente desconstruir a cabeça desses jovens. O mundo digital está aí também, que é uma ferramenta, às vezes, muito contra o que a gente quer passar, né, de positivo dentro das nossas casas. Pode ser enfim. Muito positiva e muito negativa ao mesmo tempo. Então, assim, como a gente, como sociedade civil, a gente pode, qual que é o nosso papel nessa prevenção? Porque se tem equipamento, se tem, por exemplo, Patrulha Maria da Penha, que nunca perdeu nenhuma mulher que é assistida por eles. Eu tive cuidado hoje de perguntar a Cabo Aline se a Flaviana lá de Travessão, que morreu com 5 facadas, nem sei se é 5, e que deixou uma criança, ela tinha medida protetiva, tinha, mas ela não tinha sido ainda assistida pela patrulha. Por quê? Ela recebeu a medida protetiva de urgência, a MPU que eles falam, em janeiro, mas ela não conseguiu entrar no sistema da patrulha, porque a patrulha é uma viatura, 4 agentes, que são 2 em 2, né? Quando duas duplas estão, uma dupla está trabalhando, a outra está folgando. Isso para poder atender, não só Campos, Ricardo, é região. Eles atendem São Francisco, São João da Barra. Então, eles fazem um trabalho bacana. Mas heróico, depois, né, que a violência está instalada. A DEAN, depois que a violência está instalada. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção. A prevenção, exatamente. Bom, primeiro deixa eu cumprimentar aqui todo mundo. Futura apresentadora da Rede Aurora. Ó, que chique. Enilce Nunes. Sexta-feira, dia 10. Vai ser sua grande estreia.
minha estreia, Papo Reto. Aqui é pré-estreia. Papo Reto. Vai ser mais voltado, assim, para as mulheres, entendeu? Então, porque assunto aqui não falta. Você já descreveu aí vários. Então, eu quero agradecer aqui ao Ricardo e ao Cris pela oportunidade, mais uma vez, de estar Nós aqui que agradecemos. com eles. Agradecer aqui a presença da subsecretária de Direitos das Mulheres, aqui, subsecretária municipal, que eu tenho visto, eu estava lendo Muito o atuante. trabalho de vocês, bem bacana. Hoje eu comentei que os stories dela era parecia reticências, né? Um pontinho atrás do outro. Cada hora tava num lugar. Eu falei, cara, não vai conseguir no programa hoje. Mas, então, Josiane, você está falando aí dessa questão, né, da violência. Eu sou professora e a minha preocupação, e isso não é de agora não, tá? É de alguns anos. Desde quando os meus filhos já ainda faziam o fundamental, né? Aquela coisa toda de acompanhar filhos em escola. O que eu percebia é que as mães detestam feriado escolar. Infelizmente. Os pais detestam, sabe por quê? Ficar em casa, as crianças. Entenda bem, eu não estou julgando. Estou citando uma situação. Eles não gostam porque não sabem com quem vão deixar a criança. Muitas das vezes a mãe trabalha fora, o pai não sabe com quem vai deixar a criança. Ou mesmo que não trabalhe, que esteja em casa, não tenha paciência de estar ali com o filho. O que, Josiane, eu não sei se você percebeu aí durante esse seu trabalho, a família transferiu a educação dos filhos para as escolas, para os professores, para os educadores. Está errado. Está errado. A família, ela tem que ter a educação para ter um equilíbrio. Os valores têm que vir de casa. Sim, né? a Sim. escola é para ensinar. As matérias. Sim. Agora a educação em si tem que vir de casa. Poxa, às vezes acontece reunião de pais, dificilmente vai alguém. A presença, né? Na época, eu já ouvi de mães, eu não vou lá nada. Pra quê? Pra ouvir reclamação dele? Ou dela? Assim é fácil. Então, nas reuniões de escola dos meus filhos, eu falava isso. Eu falava, o que me parece é que estão transferindo para vocês, professoras, a educação dos filhos. Está tudo errado. E outra, ainda tem a violência da criança contra o professor. Mas por quê? Tá faltando a estrutura familiar. Tá faltando. Se existir uma estrutura familiar, a gente não vai dizer que vai zerar, porque também muitas das vezes depende do caráter. Mas, a partir do momento que tem uma estrutura familiar, essa criança, ela vai olhar o outro com mais amor, ela vai olhar o outro com mais compreensão, com mais tolerância. Para se tornar um adulto melhor, né? Exatamente. Para não se tornar aquele agressor, aquele assassino no futuro. Exatamente. E isso não é só para os meninos, é para as meninas também. Sim. Infelizmente, a gente o que vê hoje nas escolas, o comportamento das meninas também é de assustar. Olha, que às vezes o menino fica com vergonha. Parece que as brigas hoje, né, ocorrem mais entre meninas, brigas em escola. Sim. Você entendeu, então, a importância dessa estrutura familiar? Muito importante. Tá tudo errado. Hoje em dia, você citou aí o celular, a internet. O Ricardo falou. Ela tanto pode ser positiva quanto negativa. Exatamente. E tem muitos pais também que querem que a internet crie também os filhos. Exatamente. Bota lá um
um canal do YouTube de um cara que imita a foca e fica lá assistindo. Exatamente. Não se preocupa nem qual Nem é se o conteúdo preocupa. ali da programação. De forma alguma. Entendeu? Então, isso daí tá muito perigoso. Sabe? Eu acho, não, eu tenho certeza. Isso tudo, você falou como a prevenção é a família. Não tem jeito. É a família. Tem que partir da família. A criança, ela não nasce com aquele problema, com aquela deficiência, Os com aquela limites, visão os errada. valores Ela virão não das nasce assim. famílias. Exatamente. Né? Os pais são exemplo. Você vê pessoas que não têm condições de cuidar nem de si tendo filhos, né? Exatamente. Nossa, muito. E a gravidez na Exatamente. adolescência tá cada vez mais comum, né? Sim. Comum. Meninas são crianças tendo outras Mas crianças. isso tudo é porque também não teve lá atrás um acompanhamento dos pais, uma conversa. Os pais não conversam hoje mais, gente. Não tem aquela Com os reunião na hora do filhos. almoço, né? Esse negócio agora de cada um ter sua televisão no seu quarto, Verdade. Cada um tem sua vida particular ali dentro de Lá em casa, casa né? não tem TV nos quartos. Na minha também, não. Só na sala. minha filha, ela falou, a televisão é na sala, não vai ter no quarto dos meninos. Porque bom. aí é a única hora que a gente tem ali para sentar e assistir TV, todo mundo junto. Reunido. Não tem problema, que é claro, muitas das vezes você vai desviar, você não vai assistir o seu futebol ou o seu programa É algo favorito. que tem que abrir mão, né? Mas é uma forma de você segurar ali a atenção da criança e a participação dela junto dos pais. E hoje também, né, muitos pais, eles durante a semana, eles não têm o tempo de almoçar, jantar juntos por conta do trabalho. Sim. E quando chega um dia de domingo, fica cada um com seu celular já do lado do prato Exatamente. e não conversam. Exatamente. Entendeu? Eles comem assistindo redes sociais, vendo programas e não se comunicam mais verbalmente assim. Exatamente. É Se porque perdeu muito entrou uma exigência, né? Essa ferramenta que é uma ferramenta de trabalho, acaba que essa ferramenta também ela está invadindo os nossos lares. Sim. Você acha que você precisa de responder a todo mundo, que você tem que estar Exatamente. conectado o tempo todo. Exatamente. E você não trabalha mais 8 horas, você trabalha 12, 14 horas. Exatamente. Tá às vezes passando de meia-noite. Eu sou uma delas. E aí, mesmo. Josiane? Isso é pra mim. Um questionamento. Dentro da sua secretaria, existe essa preocupação junto aos pais e às escolas? Então, Porque o eu acho trabalho- também que tem que haver uma cobrança A prevenção, das né? escolas junto aos pais. Não sei Então, se é essa, possível. o Maria da Penha hoje está alcançando os alunos. Mas a gente, aqui em Campos, a gente tem um trabalho que foi pioneiro e hoje está um pouco melhorado pelo governo federal que passou. Não sei se esse ainda vai incrementar, que é a família na escola. Então, assim, o próximo passo nosso, depois dos alunos e depois de qualificar e treinar todos os professores, diretores, tem escolas que têm assistentes sociais, essa equipe, a gente vai tentar ir, né? Porque a gente precisa de uma equipe maior. Sim. Tentar ir até aos pais. Por quê? Às vezes você consegue fazer aquela conexão. O aluno ou a aluna ouve lá na escola a gente falar sobre a questão da violência, a questão dos direitos das mulheres, questão da gente viver em harmonia, chega em casa, leva essa ideia para os pais, ou lá na escola eles veem, nossa, aquilo que minha mãe tá passando em casa é violência, e mamãe não tem nem noção. Sim. E quando a gente faz com os pais identificam o namoro do meu filho ou da minha filha é um namoro abusivo. Então, essa conexão, a gente precisa de chegar até os pais. Então, tá aí. Que realmente a família precisa Só que participar. assim, essencial não também. tem receita de bolo rápido, como é que fala? Milagre, instantâneo. Isso é um trabalho Sim. que a gente está pautando. Reestruturação. Isso, a gente está pautando aos poucos. Como
nunca existiu nenhum equipamento voltado 100% para os direitos da mulher, a gente está construindo rede e fluxo com a saúde, com a qualificação e emprego, que essa mulher precisa da oportunidade, da qualificação. Às vezes viveram a vida toda em função à família e não conseguiram ter um curso, fazer um curso, realizar seu sonho para depois ela trabalhar em casa mesmo, tá né? preparada para poder ela alcançar uma oportunidade, né, no mercado de trabalho. Então, a empregabilidade, capacitação, a gente está fazendo rede com a segurança pública, que a gente conseguiu 2 carros para a gente montar a Ronda Maria da Penha, que vai ser através da nossa guarda municipal. Então, ao invés da gente só ter a patrulha, que é um peso muito grande, que atende essa mulher após ela ter a medida protetiva, a gente vai ter a nossa guarda municipal junto com a subsecretaria, fazendo o CEAN itinerante, indo nos distritos mais longes, em lugares que a gente vê que as pessoas têm pouco acesso. É o que até o trabalho que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social tem feito com o Social Mais Perto. Eles vão nesses lugares, Serrinha, Morro do Coco, Espírito Santinho, tal, aonde a gente sabe que não tem as oportunidades que o grande centro tem. Por exemplo, hoje o CEAN fica no centro. Ali, na Rua dos Goitacazes, é centro. Então, será que aquela mulher que sofre violência ou que tem dificuldade de fazer uma marcação de um exame, de fazer uma cirurgia, de conseguir ter um diálogo com alguém para poder pedir para que aquela vaga da creche que saiu longe da casa dela, ser mais próxima à casa dela. Então, a gente faz essa interlocução também com a educação. Então, tudo que for de direito dessa mulher, a subsecretaria faz essa gestão. É esse órgão, bem legal, né, que faz ponte com o IFE, que hoje o IFE vai fazer o mapeamento da mulher campista. A gente vai entender qual que é o perfil dessa mulher campista, qual que é a faixa etária, de quantas mulheres a gente tem em determinadas faixas etárias, se essa mulher é casada, quantos filhos ela tem, qual o grau de instrução dela, até que série ela estudou, para a gente poder ter um entendimento do que é melhor a gente levar para determinadas áreas, o que é melhor a gente levar para outras. Adianta eu dar uma oportunidade de 30 vagas, 40 vagas para cuidador de idoso. Lá para Santo Eduardo, lá para Espírito Santinho, lá para Serrinha, que ela não vai ter no local a oportunidade do trabalho e que ela vai precisar vir para Campos. E vir para Campos significa ter gasto com passagem. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento para a gente reconhecer o perfil da mulher campista. Entendeu? Se já sofreu qualquer tipo de agressão, qual o tipo de agressão? É verbal, moral, patrimonial, sexual, física? Enfim, a gente vai fazer. Mas isso com a ajuda das instituições de ensino, né? Porque o Instituto IFE vai ser já está sendo um grande parceiro. Então, sozinho a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que trazer esses acordos, né, com algumas parcerias para a gente poder executar os projetos de prevenção. Bem legal. Outra coisa também que eu acho bacana os projetos sociais voltados para o esporte dos jovens. Então, isso daí é um grande caminho. Eu, por exemplo, tenho que eu acompanho o lá. esporte transforma, né? Nossa. Não só a vida do aluno, mas a família, né? Sim, eu acompanho o projeto Caneca lá no Parque São Silvestre. Gente, que coisa mais linda que é aquele projeto. Eu conheço ele. Eu fui madrinha há muitos anos deles. Nossa, é lindo demais. Olha, a educação daqueles meninos, quando eu chego lá, que até eu tô devendo, porque eu cheguei de viagem agora esse mês de fevereiro, ainda não tive tempo, logo veio carnaval. Mas quando eu chego lá, eles vêm falar comigo numa educação. Mas sabe? O Michael ali, Michael é muito vira, né? Ele é psicólogo, às vezes ele faz vezes de pai, de professor, de educador.
né? Para no final ele fazer, desenvolver ali a função dele, né? De obrigada. ensinar É porque eu não tomo refri. jiu-jitsu. Enfim, eu acho que se juntar essa questão aí de dar esse apoio para os esportes, qualquer tipo de esporte, para os jovens, junto com a família, porque aí até a família também ela começa a se interessar mais. E outra coisa que eu acho legal, que não pode ter reclamação da escola ou dos pais. Ele monitora isso tudo, Maicon. Sim. Para a criança permanecer treinando. Se tiver alguma reclamação da escola ou dos pais com relação a esse jovem, ele não vai treinar. E é importante lembrar, né? Porque às vezes os pais pensam assim: não vou colocar meu filho numa arte marcial porque ele vai sair batendo em todo mundo. É muito pelo contrário. Exatamente ao contrário. Né? Ele ali vai ter uma disciplina. É muito difícil um garoto ou uma garota que faz arte marcial brigar na rua. Uma das Ele regras só vai se principais, defender. né? É Exatamente. não brigar. Não brigar. Então existe esse mito, né? Eu não vou colocar meu filho no karatê porque ele vai sair batendo em todo mundo. Não. Ele vai ter uma disciplina. Ele tem um mestre ali. Então, é um mito, né? É bom que as pessoas saibam disso. Bem legal. Então, eu acho que nesse ponto eu tô falando, assim, de ideias do que eu vivencio, entendeu? Que eu acho bem bacana juntar isso tudo. Porque, é como você falou, não é uma coisa instantânea, a gente sabe disso. Né? São tem raízes uma mágica, não tem uma profundas. mágica. É longo prazo. Por exemplo, a gente ampliar os benefícios eventuais, como o aluguel social para essa mulher, que às vezes ela precisa permanecer junto com o agressor. Às vezes se sujeita a continuar vivendo aquela situação por não ter para onde ir, não ter o que fazer. Eu tenho muitos sonhos, assim. Eu não podia nem ser prefeita, porque eu acho que esse coração mole, assim, é difícil. Mas, por exemplo, eu tenho outro sonho de ter um cartão onde ela tem um crédito para ela poder ir lá continuar fazendo as terapias psicológicas. Muitas às vezes não consegue manter a assiduidade porque ela não tem aquela grana toda semana para ir lá no psicólogo. Sim. Então, assim, a gente definiu, passou pelo CREAS e pela CEANS. A mulher precisa de 6 meses para ela respirar. A gente tem uma ajuda para esses 6 meses para ela se estruturar, se desvincular desse relacionamento que não faz bem e ela poder arrumar um emprego, enfim. Então a gente tem muitas ideias, mas é o que o prefeito fala: calma, Josi, respira, uma coisa de cada vez. É verdade. Lidar com o ser humano não é simples. Não. Não é simples. De maneira alguma. Nossa. Exatamente. Então, eu falo que a gente, né, eu costumo dizer que o ser humano é insubstituível. Você pode trazer a tecnologia de ponta mais extraordinária, verdade. Mas esse ser humano nunca vai ser substituível. Mas é uma arte. Ser gestora, então, só Jesus. Porque né, a gente tem essas dificuldades, né? Porque cada um pensa de um jeito, cada um traz um valor, uma experiência, enfim. Pensar diferente. Hoje o contraditório, não sei se você tem esse pensamento, o contraditório está muito difícil de ser aceito. Muito difícil de ser aceito. Então, isso tudo, né, requer um cuidado especial na hora do diálogo. Você já viu como que as pessoas estão assim, imediatistas, já estão armados, então, né? E outra, a impressão que dá é que tá com a sensibilidade à flor da pele, né? Qualquer coisinha. Qualquer coisa. Pronto? Agora foi. Obrigada. Ao vivo. Você vai ver, Nilson. Normal. Já conversamos, eu e Ricardo ali fora, Ricardo e Cris. Já tá passando por algumas pegadinhas. Já. É o estágio. Ele já me deu assim, tipo...
Ele ainda não me passou, Nilson, olha, isso aqui é bem legal. Não, ele só falou dos sustos. Né, Ricardo? Só a parte ruim. A parte boa não falou aí, né? Ainda não. Quando o convidado sofre acidente, não vem. O apresentador fica com Covid. Essa coisa acontece. Isso. O apresentador chega atrasado porque a rua tá asfaltada. Bairro tá diferente. Não tinha nenhum se perde. Porquinho, não tinha nem um porquinho, nenhum cavalinho ali, nem uma carrocinha ali no final da rua. Não é essa rua, Pois gente. é. Não, eu tô em lugar diferente. É. No mínimo, O você estúdio mudou de pensou. lugar. É. Mas então, as pessoas hoje estão muito sensíveis. É como você falou, a questão do contraditório pode gerar uma briga. E é aí que dentro de sala de Essa aula... última polarização, a gente brincou sobre política, a última polarização. É essa questão dentro da sala de aula. O professor não está tendo condição mais de chamar a atenção de um aluno quando é uma crítica negativa. Sim. Os professores hoje, muitas das vezes, eles entram em licença para fazer tratamento psicológico. Não mexe. Não, Imagina, você lidar hoje com... não dá, não. É bem É complicado. um dos profissionais que mais visitam os terapeutas e os psiquiatras. São os É professores. um estresse. É bancário, professor. Uns meses atrás, estava vendo um vídeo de uma professora que foi agredida dentro da sala de aula ali no Jockey. Cara, eu fiquei horrorizado. E a aluno devia ter uns 14, 15 anos no máximo. Eu fiquei horrorizado. É verdade. Às vezes não é só mulher, não. Não, professor também. É o professor homem também dentro de sala de aula. Sim, sim. E não pode botar a mão. Não pode Não, encosta a mão. Não pode botar a mão. Aí, o que você faz numa situação dessa? É porque, como foi falado anteriormente, às vezes eu já sou mais antigo um pouco do que o Cris. Eu, às vezes, pegava uma caneta, um apontador emprestado, né? Esqueci de devolver, chegava a casa com isso. Minha mãe, ela todo dia olhava minha mochila. Nossa, isso mesmo, Ricardo. Ela ia comigo na sala confirmar. É de quem isso? E sempre ela... Mas não ganhei, ganhou. Não, ganhou por quê? era assim. De quem? Entendeu? Tudo era questionado. E sempre do lado do professor. Tanto que eu lembro muito bem que eu ganhei uma cadelinha, né? E minha avó falou: se você se comportar a semana toda na escola, ela fica. Qualquer bagunça que você fizer, eu vou dar ela pra alguém. Na sexta-feira, eu fiz uma baguncinha, a professora falou: você vai ficar de castigo. Aí eu comecei a chorar, né? Aí eu fiquei tipo assim, a saída era 11 horas, fiquei até meio-dia. Minha avó veio à porta da sala e falou assim: já sabe, né? Aí, professora, o que tá acontecendo? Aí minha avó falou: a professora, não, dá mais uma chance pra ele. A professora ficou do meu lado. Ela, não. Cheguei a casa, minha avó falou: almoça e depois do almoço nós vamos arranjar alguém pra dar o cachorro. E assim ela fez. Então, meu amigo, era... Você vê que não era aquela vovó bolinho de... daquilo. Eu nunca esqueci, não é aquela vovó bolinho de chuva, não. Vovó raiz. Eu nunca esqueci isso, cara. Vovó raiz. Eu tinha 8 anos de idade, cara. Brava. Eu não esqueço, cara. Isso tem mais de 30 anos, então... Mas foi bom. Foi bom. E uma coisa que eu me lembro muito também, né? Que eu andando de bicicleta, minha avó falou que minha mãe trabalhava fora e minha avó ficava comigo. Anda só aqui na rua. O que Ricardo fez? Eu morava ali na Riachuelo, próximo a Saldanha Marinho. Eu fui até Guarulhos. Eu atravessei a Ponte da Lapa e voltei. Só pra desafiar. Foi É o contraditório. Aí quando eu voltei, minha avó já esperando no portão. Com a varinha. O que aconteceu? Eu falei: vovó, eu fui em Guarulhos. Ah, foi em Guarulhos. Não, foi varinha, não. Ela foi com a faquinha no pneu da bicicleta. Nos dois lá. Anda agora, vai em Guarulhos agora. 1 ano sem bicicleta. Quer dizer, eu não esqueço, ela não me bateu, mas eu não esqueço. Se ela tivesse me batido, eu ia esquecer. No outro dia fazer a mesma coisa. Não, era questão do respeito também. Sim, né? sim. Hoje em dia não tem mais. Infelizmente. O professor era Mas- autoridade. Né? Autoridade. Mestre. Esse convívio com os avós hoje Sim, em dia sim. está muito difícil. Tá muito Até difícil. porque os avós hoje são jovens. Sim. Eu conheço um cara aí que ele foi avô com 30 anos.
Então, quer dizer, com 30 anos. Ele foi pai com 15 e a filha foi mãe com 15. Jesus. Sério, com 30 anos, vovô, só Verdade. Ui, minha alma. Com 45 já pode ser bisavô. É verdade. Com 60, trisavô. Mas ainda tem um pique para brincar com o neto, né? Por esse lado, Dá pra jogar verdade. bola, Dá pra né? jogar. Energia pra ser avô, né? Por esse Eu nesse ponto de vista. com os Olha, meus Sol tá aí netos. presente ali ou é outro programa? Não, dá uma Sol- descidinha Sol aí, meio. Giovanni, no nosso barrinho de Ai, rolagem. Sol, hoje você tinha me mandado, não sei se era ontem. Sol, tô mandando um beijo pra você. Eu li sua mensagem hoje lá no Folha do Ar. Boa noite, aqui é o na Freitas, que é minha FM aí, esposa. Boa noite, Gente minha boa. esposa aí, que é o Freitas, que tá sempre assistindo, dando força. Sol Almeida, tá sumida, Sol, aparece mais por aqui. Aí, Sol, nossa futura colega de Rede De Aurora. Bancada Nilce Aurora. Nunes. E eu queria aproveitar também e lembrar, né, que Goitacast tem um patrocínio da Boutique do Pão aí, com o nosso lanchinho gostoso, a nossa Ninguém Coca sai com vontade Diet. de se alimentar da Saguadinho. E lembrando que a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, pessoal? Não compre errado, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. Na internet, @Boutique do Pão 339. Temos também o patrocínio da MR Veículos, da Avenida Dr. Filipe Web 431, no Turf Clube. Telefone DDD 22 99 777 6464. Nas redes sociais, @MR Veículos Premium. E a MR Veículos Premium mandou pra gente um videozinho do Dia Internacional da Mulher. Vou pedir aí pro Giovanni soltar aí pra gente. When I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can sleep until I feel your touch. Aê, bem curtinho. Então, quando for comprar um carro, uma moto, vai lá na MR Veículos, procura lá o Maurício Areias, meu amigo, entendeu? Não faça como o Ricardo Lopes, comprando carro velho por aí, né? Às vezes quando fica a pé, aí o Cris tem que Tem que socorrer. chamar os amigos pra entrar na furada. Viu? Vamos dar aquela empurradinha. E, Enilce, Sim. lá fora a gente trocava uma ideia, né, sobre a diferença que eu não conhecia, né, de femicídio e feminicídio. Dá uma explicaçãozinha pra gente sobre isso? Vocês já trabalham com essa diferença? Feminicídio e femicídio? Pois é, porque eu estava conversando com o Ricardo sobre o programa, né? O Papo Reto. Papo Reto, sexta-feira, de 10 às Sexta-feira. 11. Isso. De manhã. De manhã. Enquanto tá lá, ó, a mulherada, entendeu? Preparando o almoço. Preparando almoço, celularzinho ligado. Hã? Isso aí. Boa estratégia. Não, Já tem experiência, convidado né? pra estreia? Oi? Já tem uma convidada pra estreia? Tem a Kel Barbosa, que vai vir me dar uma ajuda aqui. Mas por quê? Não, então serão Esse duas primeiro- apresentadoras? Não. Por quê? Então vai ser sempre você e uma convidada. Sim. Entendi. Por que no primeiro dia eu pensei em não colocar, não chamar ninguém? Primeiro porque a gente vai estar falando e conversando e explicando sobre Apresentando o programa. Entendeu? E que já tem toda a programação do mês. Sexta-feira nós vamos falar sobre a mulher do século XXI. Isso tem assunto, né? Nossa, Não tem? Muito. isso rende uns 8 programas. Mais ou menos, então. Então, como a gente vai falar sobre isso, e a gente também vai ter sorteio de brinde, então Opa! é coisa de mulher, né, Ricardo? Mais organizado, né? Aquele tipo, que é bagunça! Então, assim, já no segundo programa vai ser sobre o feminicídio e femicídio. O femicídio é qualquer ato violento contra a figura feminina. O feminicídio é aquele que culmina
com assassinato, com crime, né? Por morte. Então, essa é a diferença. Agora, que antes não tinha, era só feminicídio, né? Agora tem isso. Nós vamos falar também sobre, em outro momento, os movimentos feministas. Vai trazer um histórico, né? Das lutas, dos avanços. Luta das mulheres. Do que é negativo também, que não tem só positivo. Da mudança, né, dessa ideia de feminismo, que hoje eu acho que está um pouco conturbado. Acho que estão confundindo um pouquinho essa situação aí, mas enfim. Vamos colocar também num outro programa assédio sexual. O que é o assédio sexual? Isso é muito importante, né? Esse limite do que pode ser um elogio, o que pode ser um assédio. Até onde vai o elogio? E aí, o assédio sexual é só da parte dos homens? Exatamente. Eu não tinha nem pensado nisso, mas realmente. Pois é. Então, nós vamos... E aí os homens na rua me perguntam... E se eu for assediado, for violentado, não tem delegacia específica para mim? Eu falei, não, tem. A delegacia geral vai atender você. O gênero masculino, sim, ué. Mas só que como os crimes são mais comuns com as mulheres, com certeza, a gente tem a DEAN. Nem como comparar, é desproporcional. As mulheres. Mas eles brincam, não tem delegacia para o homem específico. Eu acho bem legal tratar sobre o assédio sexual, os limites. Como o Ricardo falou, o que é o assédio e o que é, às vezes, uma brincadeira. Um elogio ali entre colegas. Olha, eu vou contar uma situação. Eu morava em Rio das Ostras e eu estava indo fazer unha. Estava indo para o salão fazer unha. E eu passei na rua do salão, estava um caminhão de lixo. Aí um dos garis, a hora que eu estava passando, ele falou assim, bom dia, linda. Aí eu olhei para ele, falei, bom dia. E deu um sorriso. Os amigos falam, caramba, ela te respondeu rindo, dando um sorriso para você. Quer dizer, aí tá a diferença. Entendeu? Aí eles devem ter se espantado que a maioria briga, tá? Hoje em dia, ignora. Né? Sim, mas e aí você deu um sorriso porque você tava dando mole pra ele? Tem isso também, deu mole. Ou sorriso de agradecimento, né? De muito obrigado. Porque eu penso o seguinte, ele me faltou com respeito em algum momento? Não. Ele fez um elogio. Não. A sua beleza. Ele me cumprimentou fazendo um elogio. Ok. Não me colocou a mão e não me faltou com respeito, por que eu tenho que tratar ele mal? Era diferente de falar assim, oi, gostosona. Exatamente. E qual é a diferença de ser um gari e ser ali um executivo? Interessante isso que você falou. Qual é a diferença? Tem até a brincadeira que eles fazem na internet, né? Que eles botam assim, uma Ferrari, elogio, a um Chevette, assédio. Entendeu? É a diferença de fala. Entendeu? Então aí é que tá essa questão do assédio sexual. Até que ponto é o assédio sexual? E aí, no mesmo programa, a gente vai tratar do assédio sexual no primeiro momento e no segundo momento, como agradar uma mulher. Interessante. Porque eu acho também que tudo é muito questão de interpretação. Eu até conversava com a Enilce e o Cris, que hoje, por exemplo, se eu estou no ônibus, sentado no ônibus, sobe uma mulher, eu dou o meu lugar para ela, ela pode achar isso um assédio. Ou seja, sendo cavalheiro, que é uma questão de interpretação. Você tá dando seu lugar. Isso já aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, que não tinha essa repercussão. Imagina se fosse hoje. Eu ainda assim, eu tinha aí meus 20 anos, eu indo para casa do meu avô na Penha, eu fui oferecer um lugar. A menina falou assim, eu tenho um namorado. Eu falei, azar o dele, vai ficar em pé. Aí eu sentei de volta. Quer dizer, não tinha ainda muito essa questão de assédio, mas ela levou a mal. Assim, confunde as coisas. O sócio do meu marido teve dia que ele precisou pegar o carro do André. Aí ele estava até preocupado que tinha que devolver o carro para ele. E aí ele parou naquelas faixas, né?
de pedestres. Pedestres. Agora engasgou aqui. Isso acontece quando eu falo atleta. Agora eu consigo, mas Atleta. sempre engasgo com atleta. E aí teve uma mulher que atravessou. E aí ele falou assim: pode atravessar, querida. Só observa se não vem uma moto ali. Porque geralmente, às vezes, o carro para Sim, e as motos moto não. avançam. Vem pelo corredor. Pra que ele foi chamar ela de querida? A mulher descascou, mas descascou o Leandro. Ainda bem que tinha, não tem aquele segurança presente? Presente. Sim. Na guarda, um cara desse tava perto do Foi sinal. testemunha, né? Aí foi testemunha, ele virou e falou assim: o que tá acontecendo, senhora? Por que a senhora tá respondendo ele desse jeito? Por favor, senhora, acaba de atravessar. Vai com Deus. E pode seguir teu caminho. Segue seu caminho. Mas olha, a mulher disse, mas chamou o Leandro de tudo. Ele chegou branco no escritório. Aí as mulheres hoje em E dia... ele não falou, ele estava até com o filho dele do lado. Ele falou: não, querida, pode atravessar, só toma cuidado que pode ter moto aí. Nossa. E as Antes mulheres tivesse hoje em deixado de ser dia... atropelado. E as mulheres estão reclamando que os homens não são mais gentis. Aí vai entender. Exatamente. Fica Como difícil. entender a Olha, vocês complicam a gente. Como é que Cadê vai? o romantismo? Cadê a gentileza? Não pode. Entendeu? Porque tudo cai numa interpretação. Talvez essa mulher, se ela tivesse a oportunidade de estar num carro entre ela e o carro, ela poderia até, né, do jeito que ela estava alterada, Agredir. entendeu? E aí é isso. É porque entendeu? essa questão também do querida, às vezes, ele pode. Tem gente que usa. Deboche, Usa né? como deboche, entendeu? Com ironia. Mas Deus, pelo que eu tantas entendi, não foi. No caso dele, foi pessoas querida, pessoa querida mesmo. Tratamento carinhoso. E eu, uma vez, com o pai de uma colega minha, eu fui dar os parabéns, né? Parabéns, meu querido. Ele levou a mal que ele achou que eu tava querendo alguma coisa com ele. Que ele achou que eu era homossexual porque eu chamei de querido. Ele achava que o homem não pode chamar o outro de querido. E zangou comigo. Eu falei: rapaz, não tem nada a ver, cara. Tá bom, não chama de querido. Meu Chama marido de cavalo diz que na é próxima. uma geração de mimimi. Exatamente. Aí meu marido só fala assim: cuidado vocês duas, né? Porque as minhas também são revoltes. De vez em quando a gente tem que entendê-las, né? Mas ele fala assim: cuidado que quem vai estar fazendo a seleção para a empregabilidade de Verdade. vocês é a nossa geração. Então tudo tem que ser o seu limite, né? Porque às vezes vai fazer com que a gente crie robôs, né? Exatamente. Que a gente não vai poder ser muito humano mais com Não. o outro. Então, assim, eu nunca tive esse problema lá em casa. Eu fui vereadora num ambiente muito masculino. Outra coisa também, Um que as ambiente mulheres muito dizem masculino. isso. Aí a André nunca ligou de eu tirar a foto gente com tava os conversando meninos. E sobre os meninos, isso. minha vereadora. Né? É. Eu sempre tive uma relação próxima com alguns, não com todos. Eu Mas, enfim. já questionei isso. Que eu sou da política há muitos anos, né? Então, eu sempre falei que as mulheres tinham que estar mais dentro, participando mais da vida política, né? E estar junto ali. Ai, mas os homens não respeitam as mulheres na política. Eu fico pensando, como assim? Nunca me faltaram com respeito. E também, eu, por Nunca me exemplo, faltaram. em 2016, eu me aventurei, né, a me candidatar a vereador. E eu era de um partido, né, que era referência para mulher, que é o PMB, Partido da Mulher Brasileira. Sim, eu também. E na época nós tivemos assim uma dificuldade para preencher os 30% Exatamente. necessários no Partido da Mulher Brasileira. Acho que era o Luciano, não é? Luciano Freitas era o presidente do partido. As pessoas reclamam que não tem mulher na política. E tipo assim, na época, Eu era Aniara do Rangel, a PM cantora que foi no Gugu, ela era candidata também. E até a esposa do Luciano Freitas foi candidata, porque não tinha os 30%. Mas porque as mulheres não queriam. Entendeu? A vaga tava lá e tal. É muito e foi bem difícil. É muito difícil. Que elas usam isso. Agora o número de candidatos será menor e vai manter os 30%, né? Então vai ser mais difícil, porque serão mais mulheres.
Porque elas usam isso. Os 30% serão as os mulheres. homens não respeitam a mulher na política. Como assim não respeita? Não existe isso. Você tem que se fazer. Não, Verdade. é claro, se você se dá o respeito, ela não já- acontece isso. De jeito nenhum. Acaba sendo um preconceito, né? De algumas mulheres. Exato. Da própria mulher. Assim, Da própria mulher. A gente tem que entender, como que eu vim caindo, né, tombando pra política, né? Eu não tenho ninguém na minha família que é político, ninguém, nem um primo longe. A minha família é do Espírito Santo, a gente já tem aqui, a empresa tem 46 anos, a gente deve ter quase 30 já aqui em Campos. E eu não tenho ninguém. Eu acabei, né, sendo convidada, nunca imaginei ir para política, gostei de ser vereadora, eu me identifiquei muito. Mas tudo é o seu posicionamento. Eu vivia dentro da bolha lá do privado, né, dentro da nossa empresa, e nunca tinha parado para pensar que tudo é política. Na Sim. nossa vida, tudo. Tudo é O mundo política. é Se político. você Política não rege nossa tem, vida. se você não tem um plano de saúde para o seu funcionário dentro da sua empresa, você vai precisar da saúde pública. Sim. Se você não tem um transporte privado para os seus funcionários, levar e buscar seus funcionários, você vai precisar do transporte público. Se você quer uma iluminação melhor na frente da sua empresa para poder dar segurança ao seu funcionário, você precisa de contar com a iluminação pública. Para tirar o lixo da porta da sua casa ou da empresa, você precisa, né, da limpeza pública. Enfim, você precisa de tributos, né, que sejam que você consiga respirar dentro da sua empresa, que não sejam absurdos. Então você precisa de uma política tributária que seja favorável para você continuar sendo empreendedor. Ou seja, tudo é política. Tudo. Então por Tudo é isso política, que é verdade. eu incentivo outras mulheres a virem para dentro do ambiente político, porque é muito diferente hoje você levantar a bandeira de um projeto que você tem certeza, porque você é mulher, que vai te favorecer, né? Nós, mulheres, vai favorecer esses avanços que são muitos ainda para a gente poder alcançar o que a gente almeja, do que um homem trazer essa proposta. Né? Apesar que eu brinco que a metade da população é mulher e a outra metade também, porque todos os homens vieram de uma mulher. Então, na sua totalidade, a população toda é uma mulher, né? E se os homens também enxergassem isso, que eles ao nascer, eles têm uma mulher ao lado dele, né? Enfim, cuidando dele, eu acho que existiria mais respeito. Então, a gente precisa de ter mais representação. Aí, se você me pergunta hoje, o que você fala da Câmara de ter 25 vereadores hoje lá? Retrocesso. Você que gosta de política, retrocesso. E a gente só vai conseguir fazer com que essa história mude. De repente, foi o que a gente fez, né? Que a gente conseguiu o alcance de ter 4 mulheres na história da Câmara. Foi o número maior de mulheres que a gente teve no nosso município como vereadoras. A gente não ficou os 4 anos, porque Joilza teve um período menor do que o meu, não muito, eu acho. Mas Rosilane teve um período bem breve e Marcele Pata menos ainda. Então, assim, mas foi bacana, a gente trabalhava juntas, a gente tinha ideias juntas. Isso é legal. A gente debatia alguns temas juntas. Eu e Joilza, a gente trabalhou muito na Comissão de Direitos da Mulher. A gente começou a preparar o Plano Municipal de Direitos das Mulheres, que no nosso município ainda não tem. Hoje estou presidente do CODIM, do Conselho Municipal, e uma das minhas metas é montar esse plano durante, né, a minha gestão, junto com as conselheiras, que somos 44 conselheiras, 22 conselheiras do Poder Público e 22 do movimento social, da sociedade civil. Então, a gente tem muito o que alcançar. Então, eu incentivo outras mulheres. Eu fui presidente do PROS. Estou ainda, né? Parece que o PROS vai fazer uma fusão. E eu falo que todas as mulheres que fizeram parte da nossa nominatas foram mulheres de verdade, candidatas de verdade. Todas elas, todas. Claro que teve,
né, como eu tive, né, mais votos, enfim, a Alessandra Crespo, teve outras mulheres, mas todas tiveram uma votação e por todas elas eu lutei para que todas elas recebessem material, enfim. Então precisa das mulheres entenderem o que é direito delas, né? Sim. De não só o direito de vir para competir, mas vir para competir, né, com igualdade, né, de facilidade, de material, de colocar pessoal na rua, enfim. Então a gente tem que ter esse conhecimento para que a gente exija de fato, para a gente conseguir estar junto com muitos da mesma forma, porque senão fica desleal. Sim. E dá um recado aí, né? Mulher, vai à luta. Se candidata, entra no partido. Pode me procurar, que Entendeu? A gente já está aí fazendo umas articulações. É Bem muito legal. cedo, né, a gente falar, mas já está na hora da gente já se manifestar como pré-candidata. Sim. O trabalho tem que começar antes. Queria dar boa noite aí também a Serginho Caetano, que tá assistindo a gente. Falou comigo hoje pelo Instagram. Tá curtindo aí o GoitaCast. Maneiro. E Sol Almeida aí mandando beijo, né, pra Josiane. E dando as boas-vindas à Rede Aurora pra Enilce Nunes aí. Obrigada. Papo reto! Eu não vou perder um. Isso é bom. E Josiane, a gente tá chegando no final, né? Tá congelante. Mas, sério, eu tô sentindo até um pouco de calor, mas é porque eu sou mais o gordinho. negócio tá aqui Tá na na minha sua frente, Mais direita. né? descida de pouso. Tipo, eu sou meio urso polar, tenho a camada de gordura, mas... É isolante térmico. É boa. Eu vou falar isso agora, ó, isolante térmico, cara. Eu não sou gordo, não. Isso é nutricionista que fala. Eu sou nutricionista. Falar assim rapidinho, né, que a gente tá chegando aí ao final, sobre Aí, tá vendo? o ônibus rosa. É rosa ou lilás? Não, é lilás. É lilás, não é rosa. Nosso ônibus lilás, então. Isso nasceu no coração meu e da primeira dama, e o prefeito acaba acompanhando nossas vontades aí. A gente conseguiu já negociar com um consórcio, né? Onde a gente terá 3 linhas, só tem uma funcionando ainda. É o Penha Centro, né? Isso. A gente ampliou os horários, começamos só a atender, né, da tarde para a noite. Agora tem outros horários. Daqui a um mês a gente vai ter outra linha. Os ônibus estão ficando, né, E como é que- preparados para poder Te interrompendo. começar. Como que vocês fazem isso? Qual é a visão que vocês têm para colocar as linhas? Então, as linhas, a visão foi que isso o consórcio já traz, né? O volume né, de Já tem um mulheres, estudo. já tem um estudo. Tá. E o consórcio que comprou a ideia. Entendi. Porque como não foi acordado isso lá atrás, eles não têm obrigação. Sim. Então, isso é Sim. um acordo entre o prefeito, né? Isso é uma conversa, um diálogo. Eu não gosto de falar de acordo, porque às vezes a gente fala... Não, Pode ter um outro outra pensamento, uma conotação. conotação, exato. Então, né, foi o diálogo junto do prefeito com os empresários. E quem comprou a ideia até então foi só o consórcio... Me ajuda aí, Ricardo. É da família de Dr. Abdo lá, do FUED. Esqueci agora o nome do consórcio. Eles têm um consórcio que tem um nome que não tem nada a ver com a família. Mas eu esqueci o nome. Mas é consórcio assim que faz O consórcio nome de é outras coisas? Não, consórcio porque cada... Ai, como que eu vou explicar? Quando eles são chamados para poder, né, como empresa, assumir, absorver algumas linhas, né? Então, ele faz um compilado de algumas linhas e vira um consórcio, aquilo ali. Eu não sei te explicar, mas é isso. São várias linhas que aquela empresa vai abraçar e isso é o Seria chamado... uma concessão? É, uma concessão, Entendeu? Aí é um consórcio, é isso. Eu esqueci o nome do consórcio, enfim. E aí, ele comprou a ideia, vamos colocar 3 linhas. E com esse estudo, qual é o maior volume? Aí você vai falar assim, nossa, mas não vai atender Guarus, onde é um volume grandioso, né? Só se o consórcio que atende Guarus
achar que é importante. Ah, Abraçar a entendi. ideia. Abraçar a ideia. Mas eu falo que está sendo um sucesso o ônibus Lilás. A gente tem ido esporadicamente, né, algumas vezes fazer um passeio com essas mulheres e ouvir, né, esse feedback. Apesar que a gente teve algumas críticas, mas eu tô aqui para poder esclarecer. Queríamos não ter a necessidade de ter nenhum equipamento que tivesse que abraçar a mulher que é vítima de violência. A gente queria não ter um ônibus que separasse o homem das mulheres, mas só que o momento do nosso município É o mal necessário. é o mal necessário. Porque as mulheres hoje, elas podem ir tranquilamente, utilizar o trajeto para estudar, para tirar uma sonequinha, para não achar que vai ser roubada ou assediada, passada a mão na hora que ela desce, que é o volume maior de pessoas ali na porta. E, infelizmente, são relatos, N relatos. Eu tenho uma experiência viva todos os dias na minha casa. Minha secretária todo dia chega reclamando. Patroa, quando que você vai botar lá pro Eldorado? Porque ela mora lá no Eldorado, lá, que você lembrou do Caneca. Enfim, porque lá hoje foi um absurdo, gente pendurada pela janela e tal. Então a gente também precisa de uma fiscalização. E o mais bacana é anunciar que a gente tem 2 vagas de motoristas mulheres. Aí, ó. Para poder Legal. estarem nesses ônibus, nessas 2 próximas linhas. Isso foi o prefeito que me passou. Ele deve ter fonte segura, que é R$ 2.500 o salário dessas motoristas. Então, mulheres aí, ó. Sei que a gente pode ter taxistas, as mulheres dos Uber, que têm já todos os cursos. E se não tiver... No caso aí tem que ter a empresa- categoria D, né? Categoria Pois D. é, a empresa está propensa a pagar esses cursos para qualificar essas mulheres. Que Está legal. dificílimo conseguir essas motoristas. Imagina. Inclusive, uma amiga minha é motorista, a Cristina. Acho até que ela tá assistindo, eu mandar um beijo pra Cristina. Ela é motorista desse ônibus. Cristina, é. sim, ela é fofa. Tirei foto com ela. E eu conheci Cristina há um tempo atrás, que eu ia comprar um carro dela. Ela tinha um Santana. Aí eu fui lá, ela me mostrou o carro e tal. Aí a gente acabou ficando amigo. E ela hoje é motorista. E aqui, Legal. e ela dirige bem pra caramba. E ela falou que ela é apaixonada pelo que ela faz. Ela adora ônibus, ela adora foi ônibus. entrevistada e ela falou exatamente: sou apaixonada pelo que eu faço. E ajudar outras mulheres, então foi tá sendo uma oportunidade, uma missão maravilhosa. Eu até convidei, né, pra vir aqui no GoitaCast, porque querendo ou não, é uma profissão ainda não muito rotineira das mulheres. Sim. Mas ela diz que é muito tímida, prefere dirigir, não gosta muito de microfone. Não, mas ela até deu uma entrevista boa. Eu dei Tá umas vendo? É dicas, porque né? no GoitaCast não quer vir, tá vendo? Eu dei umas dicas, falei, calma, respira. Fala com o teu coração, né? Enfim. Verdade, é. Sim. Mas ela é uma gracinha, Cristina. Bem legal isso. Iniciativa bem interessante, né? Sim. E essa iniciativa, a gente tem essa vivência em outros estados e municípios e tal, que deram certo, né? A gente tem o metrô no Rio. Sim. O vagão dos É, mulheres, né? o vagão Rosa. lá é rosa. E que até interessante que fica passando naqueles painéis as estatísticas, aonde você procura. E aí agora a gente vai fazer... É muita coisa, eu tô cansada. Mas a gente vai fazer um trabalho agora dentro dos ônibus, que você estava falando sobre esse tema de assédio. Sim. A gente preparou uma ventarola. Agora é um nome chique, tá? Que eu acho que eu tenho no carro, eu vou deixar aqui com vocês. Eu vou ver se tá ali no carro. Que é o leque antigamente. Sim. Que nesse leque a gente Ventarola. preparou... por isso é a design Eu não nova lá. conhecia. Que tem a informação do que é o assédio, aonde você busca ajuda, como que você identifica que você está passando por um assédio. E tem o QR Code ali do nosso Instagram, que eu podia até falar aqui, né, Ricardo? Pode, Posso? tranquilo. @smpm.campusoficial.
Este é o novo, porque a gente tem o antigo, estamos tentando derrubar, porque está em mãos indevidas, infelizmente, o nosso antigo. Então, a gente está com o nosso Instagram novo, não tão novo assim, acho que tem 4 meses. Então, nos sigam lá, que todas as programações, todos os projetos, todas as legislações, todos os avanços estão lá nesse Instagram, SMPM, que é Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. smpm.campusoficial. Tem que ter o campus, porque o antigo era só oficial. Esse tem campus oficial. Tem campus. Tem campus oficial. Então nos sigam lá pra gente poder estar mostrando, até fazendo essa prestação de contas do que a gente tem feito lá na nossa gestão. Muito bom. Então, infelizmente, a gente tá chegando ao final do programa. Eu falei que ia voar, né? A gente até passou aí uns minutinhos, mas... deixa eu só falar, Ricardo, finais. Como que essa mulher nos procura lá no CEAM, Sim, né? importante. Ela vai de livre e espontânea vontade, né? Então, a gente fala livre demanda. Ela vem encaminhada do CEAM, que é a nossa grande... a maioria das mulheres vem já encaminhada do CEAM, porque a gente fechou esse fluxo CEAM e IDEAM. Elas vêm da saúde, vêm do CREAS, vêm das escolas, vêm de vocês na divulgação, de mostrar que tem o equipamento. E a gente tem assistentes sociais, advogadas e psicólogas lá no CEAM. O prefeito ainda está me devendo uma psicopedagoga para a gente começar a dar alguns cursos lá para essas mulheres. O CEAM tem uma regra, né, uma norma técnica federal, onde tem que ter acessibilidade, e você está convidadíssima a conhecer o espaço, que é muito lindo. Com certeza. O CEAM leva o nome de uma mulher que foi muito importante, uma mulher campista, que é o CEAM Mercedes Batista. Não sei se você sabe, Mercedes foi a primeira bailarina negra a pisar no Teatro Municipal. Legal. Hoje, todo o acervo da Mercedes Batista está em Campos. Ela faleceu. Eu li sobre isso. Ela faleceu aos 93 anos. Ela fará, acho que 102 anos esse ano. Então, ela viveu muito preconceito por ser negra. Nossa, imagina naquela época, né? Que era o balé clássico, era só mulher loura de olhos azuis, né? Com certeza. Foi pra fora do país, Uma montou a sua própria academia e voltou por cima. E lutou muito, trouxe, né, esse histórico da dança folclórica. Ih, meu Deus. Folclórica. Hoje eu tô difícil de falar. Isso que é mulher empoderada, né, cara? Numa época daquela, ser bailarina sendo negra, isso é empoderamento. Isso. E aí ela pôde se apresentar, né, do jeito que ela merecia sempre. Mas ela teve que sair do país, buscar esse acolhimento fora para ela poder voltar. Já voltar com poder, né? Com ano passado bagagem. ela foi homenageada em 3 escolas de samba diferentes, contando um pouquinho da história dela. E aí a gente conheceu Dona Ruth, que foi aluna e passou a ser amiga. E era a tutora de todo o acervo dela. E Dona Ruth nos cedeu, teve um termo, né, de compromisso. E está hoje no nosso museu municipal, todo acervo. Então, se quiserem conhecer a história, fotos, quadros, troféus... Gosto demais. Roupas, acessórios, adorava bijuterias. Muito lindo. Turbantes, lenços, estão tudo lá no até um museu. tema bom para história nítida, né? Falar sobre ela. Interessante. E a gente tem um livro, né? O autor desse livro veio no dia que foi a entrega oficial do acervo. A gente fez uma exposição que passou a ser até uma exposição itinerante, que depois ela foi para a Câmara. Então, retratando essa história da Mercedes. Parece que tem uma outra campista que é uma atriz, que está montando também um teatro para eternizar, né, essa história da Mercedes. E quem sabe no futuro bem próximo a gente consiga uma emenda parlamentar para a gente botar uma estátua da Mercedes lá em frente ao Trianon. Eu tenho muitos anseios. Mais que merecido, né? O prefeito vai ficar doido. Deve ser bom, tá não bom, é? prefeito, é uma coisa de cada vez.
Mas isso é bom, isso é bom. Não, minha filha, porque quando a gente chama a ama, mulher... né? aham. A gente ama Fazer a o que causa, gosta né? É é verdade. diferente. Eu falei pro Ricardo, eu falei, olha só, se 1 hora só vai ser pouco. Para 2 mulheres na bancada... É pouquíssimo. Tem assunto. De Para mais montão. de metro. De montão. Graças Mas a a Deus. gente pode aí fechar um próximo, né, encontro, né? Vamos, com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos conversar nos bastidores. Goitacast, papo reto. Pois é. Vamos dividindo. Uma hora olha, aqui, uma hora lá. Quanto mais a gente divulgar os trabalhos a favor da família, das mulheres e dos jovens, porque as pessoas Só tem a muitas melhorar. das vezes não têm noção do que está sendo feito. Porque Verdade. nem todo mundo... Eu, por exemplo, eu fuço tudo. Eu quero ler sobre tudo. Eu quero saber o que está acontecendo. Mas isso é o meu lado político. Esse é o meu lado político, entendeu? Fechar fundamento. São Eu acho que é muitos importante anos. separar Então, política de politicagem. Exatamente. É muito importante essa exatamente. Então, assim, igual o Papo Reto, não vai ser um programa político. O nome já diz, ó, papo reto, mano. Papo Reto. Então, não vai ser um programa político. Agora, não tem como a gente tem separar políticas públicas que envolvem Tem como. a mulher de um assunto. A gente com tem mais é que certeza. falar, é Tem que botar a com boca no certeza. trombone Com mesmo. certeza, com certeza. Entendeu? E divulgar. Ser alheio à política é alienação, não tem como. Exatamente. O mundo é político, mundo é não tem político. jeito. Então tá, Ricardo, pode encerrar. Considerações finais. Obrigado. Agradecer pela presença da Enilson mais uma vez. Eu é E que que- agradeço. Sócia. Que não é a última, com certeza vai ter Não. mais. Da Josiane, que foi a primeira, e com certeza vai ter mais Vai vezes voltar, também. sim, com Vamos certeza. E voltar. tem muito mais coisa indo pra gente colocar em pauta, né? Muito assunto pra botar em dia Sim, ainda, né? sim. Nossa, Nossa, muitos o ano só tá goitacasts, começando. muitos papos retos. Ó, vamos embora. O ano só tá Mas começando, é né, tão Josiane? importante, né? Esse canal de informação, É muito, né? muito Sim, legal. Muito legal. Tantos outros programas aqui também são importantes. Sim, a Rede né? Aurora tem uma variedade de temas incríveis. Sabe? Graças a Deus. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de novo de estar aqui com vocês. Esse papo bem descontraído. Goitacast que agradece. Aqui é bem descontraído. descontraído. sem Bem gesso. legal, é. com certeza. Sem roteiro. Agradecer muito e agradecer também de vocês estarem aqui, que o Ricardo praticamente é um padrinho do Papo Reto. Aí, ó, tá vendo? É bom saber que a gente influenciou, né? Algo bom, né? Certeza, com Bons padrinhos, certeza. né? Boas Verdade. influências. Influências Então, positivas. e agradecer a Josiane. Vou lá visitar o Aí, ó. espaço, com Vamos certeza. trocar contatos. Sim, vamos. A gente Vai ser uma precisa honra te disso, apresentar precisa minha equipe, disso. O trabalho que a gente tem feito lá. Ótimo. Tomar um suquinho, Adoro. porque café tá muito Quando, bom. quando eu vi que o 8 de março era quarta-feira, eu falei, cara, eu pensei nas duas assim, foi instantâneo. Eu falei, não, tem que ser elas. Essas duas vão estar É. bem na bancada. Eu falei, 8 de março, é dia do meu programa, eu não vou perder Olha, essa e nós chance. não combinamos as cores, gente. É, que tá a vendo? gente é Toda de menina. fúcsia, é a minha paleta É. mesmo. Porque, na verdade, É. o Cris e eu viríamos vestidos de mulher, mas ele não topou. Enfim, não ia ser uma homenagem, ia ser uma ofensa à mulher, né? Nós bem que não combinamos, porque Mas nós hoje nós vocês somos estão a meninas. favor aí da homenagem que a gente fez lá pra... Infelizmente, né? Tivemos que fazer essa homenagem com muita dor pra Letícia e Flaviana aí. Estamos de luto aí. Sim. A gente tá sempre de luto aqui. A ideia é do Cris, né? Camisa preta, e eu gostei também. Eu gosto de usar a camisa preta. Aí virou uniforme. Virou uniforme. Então é isso. Muito obrigada a todos pela paciência. Que isso? Prazer. Pela paciência. Eu acho que foi um programa bem legal. Foi. Bastante, assim, mostrando realmente, né, o que está Informativo. sendo feito. O Sem trabalho mimimi. Muito bom. Com relação às mulheres. Parabéns. Eu sei que não é fácil. É uma luta. Mas eu tenho uma equipe, né, muito coesa, uma equipe que acredita no que a gente se propôs em realizar.
Uma equipe que está se reciclando a todo instante, porque a violência não atinge só as mulheres, mas sim a família. É uma coisa bem complicada na sua plenitude, então a gente precisa estar sempre com assessoramento. Muito amor técnico, e resistência. Muito amor para trabalhar. Eu falo que nem é empatia mais, é compaixão. Verdade. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes a gente sente a dor daquela mulher. Com certeza. Mas muitas vezes a gente sente a alegria daquela mulher na hora que ela te dá o feedback de que ela é outra, que conseguiu emprego, que hoje ela conseguiu tá fazendo suas unhas, cabelo, e que o ambiente no lar tá melhor, enfim, que resgatou o casamento, enfim. Todos os êxitos são muito... É o que te mostra que tudo vale a pena. Exato. Então a Como gente diz, né? celebra muito todos os avanços das nossas assistidas. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Bela frase. Nível Parabéns, alto. Josiane. Parabéns e que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja, porque também você lida aí com vários tipos de realidade e ilumine muito o seu caminho. É um belo trabalho. Tem que ter muito amor. É isso aí. Mesmo. Bem legal. A transformação mesmo, né, de vidas. É isso. O GoitaCast vai ficando por aqui e até quarta. Valeu. Grande beijo a todos aí. Até sexta. Fica gravado, né? É importante falar, né? Pra eternidade.